Bom, agora a gente vai conversar aqui nós vamos ter mais um entrevistado aqui no programa de hoje. Vamos falar aí com o Maurício Costa. Ele está aqui visitando os estúdios da Rádio Acústica FM, porque a emissora esteve conversando com os pré-candidatos a deputado aqui da nossa região. Diversas foram as entrevistas. Acredito eu que conseguimos conversar com todos eles. Mas o Maurício Costa anunciou recentemente, né, sua pré-candidatura como deputado estadual pelo PL, e a gente dá aquela liberdade para que todos os pré-candidatos possam estar dialogando, mostrando as suas ideias, trazendo a sua manifestação, o seu pensamento, né, para as eleições de 2022. Maurício Costa, pré-candidato a deputado pelo PL. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, audiência incrível aqui da Rádio Acústica. É um grande prazer estar novamente aqui com vocês. Bom, tu faz parte do Movimento Brasil Conservador, e até eu conversei fora do ar, né, para a gente explicar para os nossos ouvintes, embora boa parte deles já tenham conhecimento sobre esse movimento que ele está sendo encabeçado por ti aqui na nossa região, mas quem não conhece o Movimento Brasil Conservador, gostaria que você explicasse essa manhã. Bom, de uma forma simples para o pessoal entender, o Movimento Brasil Conservador é uma resposta a toda a crise moral que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade. Eu fundei o movimento em nível nacional no ano de 2016. Hoje a gente está presente em todos os estados do Brasil fazendo esse trabalho. Gil, quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, a gente tem, em certos aspectos, uma visão de que parece que as coisas estão melhorando. Então a gente olha para a tecnologia, para os meios de comunicação, né? Hoje a gente fala diretamente com as pessoas de uma forma muito fácil. Os meios de transporte, tudo aquilo que é material, parece que a gente evoluiu muito na nossa vida. Só que quando a gente olha talvez para aquilo que é mais importante, que são os valores morais, o respeito, a ética, parece que a gente está caindo num abismo sem fim. A relação entre pais e filhos mudou completamente, a relação entre alunos e professores, de longe, não dá nem para comparar como era antigamente. Então a gente fica meio assustado pensando no que vem aí no futuro, né? Muito disso se dá porque nós, cristãos, conservadores, patriotas, pessoas de bem, ficamos de braços cruzados por muito tempo e seguimos aquilo, né, que foi nos imposto, aquela ideia que foi colocada em circulação de que política, futebol, religião não se discute, que os cristãos não deveriam se envolver com a política. E nós chegamos nesse resultado hoje do Brasil, uma devastação principalmente moral. A gente viveu aí nos últimos anos o maior esquema de corrupção, não só financeiro, mas principalmente da alma do brasileiro, né? A gente vê hoje os nossos jovens, às vezes dentro das salas de aulas, hoje facilmente a gente vê vídeos de alunos dançando funk, se expondo a todo esse tipo de perversidade sexual. Tem toda uma política feita pela esquerda para acabar com a nossa imagem e semelhança que nós temos de Cristo. Então, o Movimento Brasil Conservador é uma resposta a tudo isso. É a ideia de unir as pessoas que estão vendo essa devastação moral, percebendo que as coisas não estão indo para o caminho correto quando se fala daquilo que é mais importante, e querem fazer alguma coisa para mudar isso. Então a gente reúne pessoas. Aqui no estado hoje a gente já tem cerca de 10 núcleos que as pessoas se reúnem entre 50 e 60 pessoas todas as semanas para trabalhar a política local, para trabalhar a cultura local e tentar de alguma forma ajudar nesse resgate de valores que estão sendo perdidos. É justamente isso que eu ia te perguntar. O Movimento Brasil Conservador, então, ele busca resgatar alguns valores que, com o passar do tempo, acabaram se perdendo. Se perdendo por política, não foi algo... A gente não estava simplesmente caminhando e caiu no buraco, né? Nós fomos empurrados para esse buraco, foi tudo muito bem pensado e planejado. Porque a esquerda, ela ganha com a pobreza, com a devastação. Eles precisam disso para manter as pessoas reféns e se perpetuarem no poder. Então você acha que esses valores que acabaram se perdendo, tudo isso, essas mudanças de comportamento, tudo isso está relacionado com a política? Muito, mas principalmente por uma mudança. A esquerda, principalmente o movimento comunista, que é mais forte aqui na América Latina, eles tinham uma forma de atuação lá no início que era por meio das armas. Foi assim na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana. Foi o que os militares tentaram combater aqui em 1964. A esquerda tinha a seguinte ideia: por meio das armas, se chegar ao poder e então estabelecer uma hegemonia sobre as pessoas. Com o filósofo Antônio Gramsci, que foi um dos grandes pensadores da esquerda, ele mudou essa teoria. Ele percebeu que isso era muito traumático e não funcionava muito bem. Então ele elaborou uma nova teoria que se chama o marxismo cultural.
Então eles não tentam mais tomar o poder pelas armas, pela força, né? Nós tivemos Dilma Rousseff, que era uma terrorista, participava de grupos guerrilheiros, o marido dela sequestrou aviões, virando presidente do Brasil. Nós tivemos Zé Dirceu, agente cubano, treinado em Cuba, que pegava em armas, faziam assaltos a bancos, virou ministro da Casa Civil, né? Lula nunca trabalhou na vida, envolvido com sindicato, virou presidente do Brasil. Como isso aconteceu? Muito aconteceu por conta dessa estratégia de Antônio Gramsci. Ao invés de tomar o poder por meio da força, eles tomaram todos os espaços da sociedade. Tomaram a grande mídia, tomaram as universidades, as escolas, o teatro, o cinema, tomaram inclusive a igreja. Nós temos no meio católico a teologia da libertação, no meio protestante a teologia da missão integral. Então eles tomaram tudo aquilo que forma como as pessoas vão pensar. E isso, todos os estímulos que os jovens, que as pessoas têm hoje, vêm de agentes da esquerda que vêm implementando na nossa sociedade. E aí está o resultado, né? Hoje nós temos aí quase 60 mil assassinatos por ano. A gente vive num país que tem mais assassinatos por ano do que países que estão em guerra civil. Nós temos aí dados que apontam que cerca de 90% dos nossos jovens saem do ensino médio sem o conhecimento esperado em matemática e português. Ou seja, eles não só não conseguem compreender o que escrevem e o que leem, mas eles também não conseguem compreender a realidade, porque a matemática está intimamente ligada com o raciocínio lógico e com a compreensão do mundo real. E quando não se consegue compreender o que se fala, o que se escreve e o que se vê, facilmente as pessoas são manipuladas. Então são só alguns dos dados que demonstram o buraco que nós estamos. Eu poderia passar o dia aqui falando da grande herança que a esquerda nos deixou e que é a resposta do Movimento Brasil Conservador, que é tentar resgatar os valores que estão sendo perdidos por essas medidas políticas que foram dadas, as áreas da cultura foram tomadas para que elas fossem implementadas. E quais são as medidas que o Movimento Brasil Conservador encaram como fundamentais para mudar essa realidade que você citou? Bom, Gil, às vezes a gente se perde na ideia de querer mudar o Brasil, de querer transformar Brasília e esquece de olhar para dentro da nossa casa. Hoje tem pessoas que estão preocupadas em salvar o Brasil, mas os filhos estão ali dentro de casa escutando a Anitta, dançando funk, ouvindo Felipe Neto, tendo acesso a conteúdos que estão devastando a mentalidade deles. Então, o Movimento Brasil Conservador, um dos principais focos de atuação é nós voltarmos o olhar para aquilo que está próximo de nós, para aquilo que está ao nosso alcance. Que é assim que, se cada sociedade, se cada comunidade, se cada família voltar a olhar para si mesmo, para os seus filhos, para a comunidade, para a igreja que frequenta, para a escola onde seus filhos frequentam, para a sua cidade, para a sua região, isso vai refletir numa mudança no Brasil inteiro. Agora, se nós ficarmos pensando só em mudar algo abstrato que é Brasília, que foi planejado para ficar distante do povo, e o povo não ter controle sobre isso, a gente não vai ter uma mudança efetiva no Brasil. Então esse é o principal trabalho do MBC, é fazer com que as pessoas de bem, com que as pessoas que estão percebendo essa devastação moral, elas consigam olhar para dentro da sua casa, para dentro da comunidade que participam e de alguma forma ajudar a mudar isso. Bom, você como pré-candidato a deputado, qual é a tua experiência, né, que você vai colocar caso seja eleito, né, quem é o Maurício Costa, para quem não te conhece? Bom, eu sou um cristão conservador que desde 2016 trabalha com o Movimento Brasil Conservador. Lá em 2013 participei ativamente ali querendo a derrubada do governo Dilma, com o que acontecia, né? A gente estava insatisfeito com tudo aquilo, começou a aparecer, né? Porque antes era muito bem manipulado e maquiado pela grande mídia. Começou a surgir aquilo e a gente começou a se assustar, né? Começou a se perguntar como que nós deixamos acontecer tudo isso com o nosso Brasil. E eu me perguntei, me vi nisso. Conheci o trabalho do professor Olavo de Carvalho, que foi uma das pessoas que mudaram completamente a minha vida. Eu costumo dizer que existe um Maurício antes e um depois do professor Olavo de Carvalho, dos cursos dele, de tudo que ele contribuiu para o nosso Brasil. E eu comecei um trabalho no Twitter lá em 2015, que explodiu em 2016. Alcancei mais de 100 mil seguidores no Twitter. O presidente Jair Bolsonaro me seguiu ainda, acho que no ano de 2015 por lá. Carlos Bolsonaro me seguiram. E comecei uma amizade, comecei a trabalhar em conjunto para que a gente pudesse, em 2018, eleger o presidente Jair Bolsonaro. Trabalhei muito em São Paulo, em Brasília, organizando as manifestações de rua. Foram centenas de manifestações, foram centenas de atos. Participei bastante nos bastidores de Brasília, fazendo coberturas, fazendo transmissões dentro da CCJ, cobrando os nossos políticos aqui do Estado. Não só políticos de esquerda, mas políticos até mesmo de direita.
A gente fez um trabalho de conscientização, de cobrança, mostrando que não é porque eles defendem as mesmas pautas que a gente não vai cobrar o dia a dia deles também. De lá para cá, o movimento foi crescendo no Brasil em todo. Eu me tornei uma grande liderança, reconhecido esse trabalho, que culmina em eu conseguir trazer hoje esse evento gigantesco aqui para a nossa Camaquã, né? É um evento que vai ser histórico, não só para Camaquã e região, mas para o Rio Grande do Sul como um todo. O meu trabalho foi reconhecido, hoje eu tenho o apoio de quase todos os deputados federais conservadores, do Eduardo Bolsonaro, que vai vir a Camaquã, né? Agora no dia 2, meu convite para nós fazermos esse evento. E o trabalho que eu realizei, os frutos estão aí. Eu vou deixar depois para vocês acompanharem. Meu Instagram é o @MauricioCostaRS. Lá vocês podem conhecer todo o meu trabalho. Foram centenas de manifestações organizadas, grupos de formação no Brasil inteiro. É um trabalho que eu tenho depoimentos lá, centenas de depoimentos de pessoas que tiveram a vida, que dizem que tiveram a vida transformada pelo trabalho do MBC. Então tem toda uma carga que eu fui acumulando desde 2016 de experiência, e eu acredito que hoje eu estou preparado para representar os cristãos, conservadores e patriotas que nunca foram representados aqui na Costa Doce. Bom, quando nós depositamos o voto em um candidato a deputado estadual, a gente tem nele a esperança, né, de representar toda a comunidade, representar uma região específica e trazer melhorias em diversas áreas. Como é que tu avalia a questão da educação aqui do estado do Rio Grande do Sul, a questão da saúde? A gente está aí, dá para se dizer que é um pós-pandemia, né? Embora a pandemia não tenha terminado ainda, mas foi um momento muito crítico da saúde aqui no estado do Rio Grande do Sul. Como é que tu vê essas questões, de que forma tu pretende atuar, principalmente na educação e na saúde do Rio Grande do Sul? A educação e saúde do Rio Grande do Sul, assim como no Brasil todo, é fruto das últimas décadas que nós tivemos. Os índices da educação são, assim, assustadores, e não sou eu, Maurício, não é o Movimento Brasil Conservador que está dizendo. São os exames internacionais. Se tu pegar os exames internacionais, os nossos alunos no Brasil, eles se saem pior do que alunos de países que às vezes não têm o que comer. E, ao mesmo tempo, nós somos um dos países que mais investe em educação. Então não é a questão do dinheiro, né? Nós temos um grande problema da inversão da pirâmide. Se investe muito na educação superior e pouco na educação básica. Basta ver o quanto os nossos professores da educação básica, que é a mais importante, que é o que dá a base de sustentação para as crianças, são pouco valorizados. Olha os salários que eles recebem. Agora, graças ao presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos um aumento aí, recorde, que, se Deus quisesse, se os governadores trabalharem pelo menos um pouquinho a favor dos professores, um pouquinho a favor do povo brasileiro, eles vão levar adiante esse aumento proposto pelo presidente Jair Bolsonaro de valorização da base, né? E aí a gente tem, olha os salários dos professores em nível federal, os professores da educação superior. É um disparate gigantesco e isso precisa ser corrigido. Essa pirâmide invertida não tem como dar certo, né? Então, uma das medidas que precisa ser trabalhada é essa, a valorização da política, da educação de base, dos professores que estão lá no início, começam a vida dos alunos. Eles se investem tanto lá em cima porque lá em cima é dar voto, né? Então a gente viu o PT, na época do PT. Eu falo PT, mas assim, pessoal, todos esses partidos, tá? Eu nunca participei de partido, é a primeira vez que eu estou entrando num partido, pela necessidade de participar. Mas pega todos esses partidos, PT, PSDB, PMDB, tudo isso aí, toda essa corja, eles sempre estiveram unidos no mesmo projeto de poder. E o que eles fizeram até hoje foi abrir uma máquina de imprimir diplomas. Hoje a gente tem pessoas que estão saindo com um diploma debaixo do braço da universidade, às vezes com mestrado, com doutorado, e que não conseguem interpretar um texto, né? A gente olha os trabalhos acadêmicos, chega a dar um susto. Então a gente precisa inverter essa pirâmide e investir mais na educação básica para que quando as pessoas cheguem na educação superior, elas já estejam preparadas para que daí sim nosso mercado tenha pessoas cada vez mais capacitadas, e não só pessoas capacitadas, mas verdadeiros seres humanos. Em relação à questão da saúde, o que nós vivemos nos últimos 2 anos foi fruto de um sucateamento da saúde, né? A gente viu aí o nosso dinheiro indo para sustentar Cuba, sustentar Venezuela, fazer porto aqui, fazer porto ali, enquanto faltavam leitos de UTI, enquanto faltavam hospitais. A gente viu o nosso dinheiro indo para estádios de futebol, para que eles pudessem roubar cada vez mais com os mega sistemas de corrupção que eles montaram junto com as empreiteiras. Então, todo o dinheiro do povo brasileiro que deveria ter sido investido nesses lugares, né, que deveria ter sido usado nesses lugares, faltou agora na pandemia do vírus chinês.
do vírus do Partido Comunista Chinês, muito por conta do dinheiro desviado deles. Olha o quanto nós poderíamos ter de hospital. Eu fico me perguntando, né, Gil? A gente viu o presidente Jair Bolsonaro mandando dinheiro para o governador Eduardo Leite, que eu prefiro chamar até de um ditador, diante de tudo que nós vivemos e vimos ele fazer nos 2 últimos anos. Nós vimos ele pegar o dinheiro que era para a saúde para pagar os servidores públicos. Não que os servidores públicos não devessem ser pagados, pelo contrário, mas não com o dinheiro que era para a saúde. Tinham pessoas morrendo no leito de UTI, sem hospital, sem UTI, e ele botou o dinheiro para pagar os servidores públicos e para sair bem na fita, né? Então, a gente viu nesses últimos anos todo o descaso com a saúde, e não foi simplesmente porque eles queriam abandonar, deixar de lado a saúde. Não, é porque eles pegaram o dinheiro que era para a saúde e usaram para outros fins, seja de corrupção, seja para parecer como pessoas que estavam colocando o salário dos servidores públicos em dia. Então, foi isso que a gente viu. A gente precisa de uma inversão da pirâmide na educação, e na área da saúde a gente precisa que realmente o dinheiro vá para a saúde, né? Não aconteça como a gente viu acontecer aí com os respiradores, não aconteça como a gente viu o nosso ditador Eduardo Leite fazer aqui no Rio Grande do Sul. Bom, temos aqui várias participações dos nossos ouvintes aí que estão interagindo conosco nesta manhã, na nossa live, lá no facebook.com/acústicafm. São vários os comentários, né? Várias pessoas falando sobre a entrevista com o Maurício Costa nesta manhã de hoje. Muito se fala em mudança do cenário político brasileiro. No entanto, a gente vê nomes que permanecem na política há muito tempo. Sim. Né? Então, fica difícil a gente esperar uma mudança no cenário político quando nós temos nomes que continuam lá. É difícil que tu mudar, né, a mentalidade de um político que está há tanto tempo no poder. Como é que tu vê a participação dos jovens em meio a tudo isso? Tu estás conseguindo motivar outras pessoas mais jovens com ideias diferentes para entrar na política? Gil, não é fácil. Eu tenho 26 anos, né? E lá em 2015, que a gente estava falando do início do meu trabalho, eu escrevi uma frase que eu coloquei na bio do meu perfil do Twitter. Foi a época que o presidente Jair Bolsonaro começou a me seguir, a gente começou uma relação, que eu falei o seguinte: ser considerado chato e ultrapassado pelos jovens da minha idade, para mim, é um motivo de orgulho. Então, eu sempre fui visto como diferente, como chato, o cara que tinha ideias ultrapassadas. E para mim sempre foi um orgulho, porque diante de tudo que a gente está vendo, diante dos resultados que a esquerda nos causou, a gente ser considerado chato por essas pessoas que estão completamente contaminadas por esse meio, para mim é um orgulho. Nós precisamos ter uma mudança grande na política, né? Hoje o sistema político ele é arquitetado para não permitir mudanças. Se vocês puxarem os dados, a reeleição é quase certa das pessoas que estão lá. Para te não ser reeleito, tu tem que ser muito ruim, tem que fazer muita cagada, né? E tem que ser, se tu tiver a máquina da mídia ao teu lado, tu ainda, mesmo fazendo cagadas, mesmo sendo muito ruim, tu acaba conseguindo te eleger. E a gente vê que quem está dentro do sistema acaba tendo muito mais vantagem, porque acaba utilizando a máquina pública para se perpetuar no poder. A gente precisa de uma grande renovação. Isso aconteceu em 2018, né? A gente já teve uma grande renovação, entraram muito mais pessoas em 2018 novas, com bons interesses. Outros que só entraram na onda do presidente fazendo arminha, mas como era um momento que a gente precisava a qualquer custo vencer o PT, a gente compreende, né? Que a gente teve que votar, acreditou nas ideias. Agora em 2022 a gente vai ter a oportunidade de ser um eleitor 2.0, né? Que vai avaliar realmente quem são as pessoas, e eu acho que a palavra que nós temos que ter esse ano é histórico. O que a pessoa fez antes de entrar na política? Se a pessoa não fez nada para mudar a situação que nós estamos vivendo no Brasil, no Rio Grande do Sul, não esperem que ela vai entrar lá e vai começar a fazer, né? O cargo político, a estrutura política, para quem quer realmente fazer alguma coisa, ela não pode ser vista como um fim. Ela precisa ser vista como um meio para potencializar um trabalho que tu já faz. Que é o meu caso. Eu faço já um trabalho há 6 anos fora da política, sem precisar da política partidária. Tanto que é a primeira vez agora que eu estou tendo que me filiar a um partido. Eu sempre fui um outsider em relação aos partidos, sem querer me envolver. Porque eu acredito que a gente precisa mudar as coisas e fazer o que está ao nosso alcance, sem precisar ter um cargo. Agora, a estrutura política vista como um meio, ela te dá uma estrutura. Seja ela financeira, seja ela com um gabinete, para que tu possa expandir esse trabalho que tu já faz. A gente vê comumente o cara que nunca fez nada por ninguém, nunca fez nada pela sociedade, nunca fez nada para mudar esse buraco moral que nós vivemos, mas ele vai chegar e vai dizer que se votar nele, ele vai fazer tudo, né? Então,
Dessas pessoas a gente já está cansada. Essa é a velha política. Bom, a gente conversou com outros pré-candidatos a deputado aqui da nossa região e a gente fez um questionamento que vai de encontro com uma fala tua agora há pouco, quando tu citou o número de criminalidade, né, que nós estamos registrando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Você, como pré-candidato, qual é a tua proposta na área da segurança pública, né, de que maneira tu pretende atuar para a gente reduzir esses números de criminalidade? São muitos casos, são muitas vidas perdidas, principalmente crimes relacionados ao tráfico de drogas. Como é que tu pretende atuar nessa questão da segurança pública? A gente precisa primeiro mudar a consciência em relação à nossa polícia. Os policiais são os nossos heróis. E o que a gente viu acontecer nos últimos anos com toda essa tomada da grande mídia, dos jornais, todas essas manchetes, toda essa manipulação através do cinema, até mesmo da música, com as músicas que os nossos jovens estão escutando hoje, é transformar o policial no vilão e o vagabundo, o traficante, o filho da mãe, numa pessoa boa, né? Como se o policial fosse o oprimido dentro daquela visão marxista, comunista das coisas, o policial fosse o opressor e o vagabundo, o criminoso, o drogado, o traficante que está vendendo droga nas portas das escolas fosse o coitadinho, o anjinho, né? Então isso precisa mudar. A nossa sociedade precisa passar por um trabalho de conscientização, seja desde os jovens até mesmo as classes, as pessoas com mais experiência, que também passaram por essa lavagem cerebral com tantos estímulos da grande mídia, passarem a olhar para os homens fardados, para as pessoas, para os policiais, como pessoas, como heróis, pessoas que estão dando a vida, que saem de casa de manhã, deixam a sua família ali e se arriscam para nos salvar. Isso é uma primeira medida. A segunda medida que eu acredito que precisa ser tomada é nós trabalharmos para acabar com o Estatuto do Desarmamento, como um objetivo no fim. E também, claro, isso não é algo tão fácil, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, né? Mas as medidas mais concretas que nós podemos ter é trabalhar pela liberação o máximo possível das armas para os cidadãos de bem. É a única forma de nós nos defendermos. A gente não pode ficar acreditando que o Estado vai conseguir nos defender. A gente tem um baixo efetivo de policiais hoje, mal equipados e que mesmo assim dão a vida pelas pessoas, dão a vida por nós. Mas enquanto o cidadão de bem não tiver o direito de defender a sua família, o direito de defender a sua propriedade, o Brasil vai continuar só indo nesse buraco aí que nós estamos vendo dos homicídios, do crime organizado. Por quê? Uma lei, pessoal que está nos assistindo em casa, a lei ela só é seguida por quem segue leis, né? O Gil, o Maurício, nós vamos seguir, vocês que estão nos assistindo, nós vamos seguir leis. Então, se fizerem uma lei para desarmar as pessoas, nós vamos ser desarmados. Agora, um vagabundo, um criminoso, ele é vagabundo, é criminoso porque ele não segue leis. Então não adianta tu fazer leis para ele. O que o Estatuto do Desarmamento fez pelo nosso país? Aumentou os crimes, aumentou os homicídios, tornou o nosso país um dos piores países do mundo para se viver com relação à criminalidade. Às vezes a gente não percebe isso, mas a gente sai de casa, a gente que está no interior não percebe tanto, mas a gente sai de casa às vezes na capital, que é mais perigoso ainda, né? Agora que a Macô está cada vez mais caindo nesse buraco, mas a gente sai de casa sem saber se vai voltar. A gente vê imagens cada vez circulando mais nas redes sociais da filha. Tu imagina, tu cria tua filha, tua vida toda, né? Amando, desde bebezinha pegando no colo. Aí tu te esforça, tu dá duro para pagar uma faculdade para ela. Tu tá pagando o transporte, ela pega, vai para a parada do ônibus. Um vagabundo chega lá para tomar o celular dela, e ela entrega o celular e ainda toma um tiro e morre. É isso que a gente está vivendo no nosso país, né? E por que isso está acontecendo? Porque estão valorizando mais os vagabundos, estão dando mais privilégios para eles do que para os policiais. E o cidadão de bem está desarmado, não tem como defender sua família. Hoje, se eu estou dentro de casa com a minha esposa, entra um vagabundo lá e eu vou fazer o quê? Vou atirar um pedaço de pau nele, pedra? Não. Sem direito a armas não existe direito à propriedade. E aqui não estou tratando de armas em si, estou tratando de direito à vida, à liberdade, a defender a nossa família, né? Um homem que não pode defender a sua família tá completamente alienado da verdadeira tarefa de homem, né? Então essa é uma das medidas fundamentais. Devolver a liberdade, porque o Estado não tem o direito de tirar as armas dos cidadãos. Como diz o presidente Jair Bolsonaro, né? Um povo armado jamais vai ser escravizado. Então, tanto para nós protegermos a nossa nação, tanto para nós protegermos também as nossas famílias, os nossos entes queridos. A gente vai para um intervalo comercial.
A gente volta na sequência, a gente vai falar um pouco mais aí com o Maurício Costa, inclusive sobre um evento, né, importante que vocês estão realizando aí no próximo final de semana. Já é a segunda edição, né, de eventos que vocês promovem do Movimento Brasil Conservador, e a gente vai entender um pouco melhor sobre o que nós teremos neste evento, o que as pessoas poderão assistir durante as palestras. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos em instantes. Quero registrar que nós temos muitas participações através lá na nossa live no facebook.com/acústicafm. Também as pessoas estão assistindo aí o nosso programa pelo canal da Acústica no YouTube, e sem contar os inúmeros ouvintes através do Rádio FM 97,7. E na nossa live no Facebook, muitos comentários, muitas pessoas falando a respeito da vinda hoje aqui no programa do Maurício Costa, ele que é pré-candidato a deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul. A gente, inclusive, estava trocando uma ideia, né, sobre essa questão de candidaturas a deputado. A nossa região, que é muito difícil a gente conseguir eleger um deputado aqui da nossa região, né? A gente acaba vendo uma certa pulverização de votos quando nós temos vários deputados. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? Sobre essa pulverização de votos. Pessoas que muitas vezes não colocaram nunca os pés aqui na cidade de Camaquã, pessoas que nunca apertaram a mão de um eleitor camaquense e acabam se elegendo com votos daqui. Vou ser bem sincero para ti e para a audiência. Eu mesmo, em 2018, não votei em pessoas da região. Por que isso? Porque a gente... E esse é um dos motivos de eu querer ser pré-candidato agora para poder ter essa representatividade. Eu não me sentia representado pelas pessoas daqui. Porque esses caras da velha política que estão aqui, é aquele negócio, num dia estão num partido, no outro dia estão no outro, num dia estão abraçados, no outro dia são os maiores inimigos, tudo por conta de cargo, negociação de cargo, pula aqui. Eles estão pensando neles, estão pensando no bem deles. E eu acho que assim como eu, a população da região nunca elegeu ninguém, mesmo a gente tendo um potencial gigantesco para eleger pessoas, porque não se enxerga representado. Não se enxerga representado no meio cristão, não se enxerga representado no meio conservador, no meio patriota. Qual candidato que nós tivemos em 2018 que levantou as bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, que levantou as bandeiras do nosso Brasil, da nossa pátria, da resgate de valores, de tudo aquilo que foi, né, o 2018, tudo aquilo que representou aquela mudança? Não teve ninguém que vestiu a camisa de fato. Teve os paraquedistas que no segundo turno começaram a botar a camiseta e dizer que era Bolsonaro, né? Então, a falta de representatividade da maioria da população, eu acho que leva as pessoas a votarem em outros nomes de fora, tentando achar uma mudança, achar alguém que não seja desse velho jogo político de ficar pulando de partido em partido. Bom, para a gente finalizar o papo sobre a tua pré-candidatura, antes de falarmos sobre o evento, eu preciso te perguntar sobre a questão da agricultura aqui do estado do Rio Grande do Sul. A gente vive um momento bem crítico em diversas regiões do estado que diz respeito a essa seca, né? A chuva muito fraca em algumas regiões. Aqui na cidade de Camaquã até não dá para a gente reclamar muito, a gente teve uma precipitação boa, mas em outras regiões do estado, como por exemplo São Borja, a gente teve incêndios que ocorreram devido a essa seca, né? E muitos perderam o pouco que tinha, já que a seca não estava colaborando, já tiveram uma quebra de safra, e aí os incêndios acabaram destruindo maquinários, residências, propriedades rurais inteiras em algumas cidades. Como é que tu vê essa questão do Estado com relação à agricultura, a esse momento de estiagem? Quais são as ações que tu pretende tomar como deputado, caso seja eleito, nessa questão da agricultura e principalmente nos cuidados com a estiagem? Bom, Gil, a gente vive no Brasil, foi colocado aquilo que o Nelson Rodrigues falava, né? O complexo de vira-lata. Venderam para o brasileiro que nós somos o país do futebol, o país da festa, o país do carnaval, né? Só que se nós formos ter um olhar mais profundo para o nosso país, e esse é o nome do evento que nós estamos trazendo, né? O Brasil Profundo, que é o Brasil real, o Brasil que sustenta, que faz com que as coisas funcionem. O Brasil não é o país do carnaval, não é o país do futebol, o Brasil é o país do agro. O agro que movimenta o nosso país, o agro que faz com que as coisas funcionem aqui. E nós temos o ativo mais cobiçado do mundo hoje, que é o nosso sistema, nossa mata, nossa Amazônia, nosso sistema todo que nós temos tropical, que funciona muito bem. Nós somos o celeiro do mundo. Isso é indiscutível, né? Os nossos agricultores têm capacidade não só de sustentar o nosso país, mas de sustentar o mundo. E o mundo está de olho nessa nossa riqueza. Só que ao longo do tempo, lá naquela história que nós conversamos aqui no início, né, com a atuação da esquerda, manipulando toda a mentalidade, eles fizeram todo um trabalho de criminalizar os agricultores. Desde lá da reforma agrária, colocaram às vezes até trabalhar na cabeça dos agricultores a ideia de que eles são criminosos por ter propriedade. Nós vimos todos os movimentos da esquerda tentando
invadindo terra, MST, todos esses criminosos, verdadeiros terroristas, né? E houve toda uma desvalorização, ao ponto que hoje a gente vê jovens que não têm noção do tamanho e da importância do agro. Eles não fazem ideia disso, né? A gente vê todos esses movimentos veganos, todos esses movimentos de tentativa de criminalização da agricultura, da criação de bovinos, tudo que a gente está vendo acontecer é só um reflexo de todas as políticas que foram adotadas nas últimas décadas de criminalização de quem sustenta o nosso Brasil. Então a gente vai ter no evento agora, vai vir o deputado, a gente fez questão de trazer o deputado Gilberto Catani, que é do Mato Grosso, que ele vai fazer uma palestra fantástica exatamente sobre a questão do agro, mostrando todos esses problemas, como foi feita toda usaram toda uma máquina de difamação do agricultor, da pessoa que realmente produz, que realmente sustenta o nosso Brasil, e fizeram toda uma inversão para tornar eles criminosos, para cada vez mais botar leis ambientais pesadas sobre eles, para que as coisas não funcionassem. Eu acho que uma coisa que nós precisamos trabalhar, voltamos à questão dos valores, né? Os nossos jovens hoje precisam começar a se atentar para a riqueza que nós temos aqui na região da Costa Doce. A gente é privilegiado. No evento de novembro que nós fizemos aqui, inclusive eu vim aqui na acústica com o Fábio, nós falamos sobre... Nós trouxemos o senhor Carlos Sepúlveda, um português que mora em São Paulo, e a primeira vez que ele vinha aqui na região da Costa Doce, ele ficou encantado. Nós levamos eles nas lavouras de arroz, de soja, levamos ele na barragem, levamos ele em Arambaré, levamos ele na prainha, na história de Camaquã, no forte. Ele ficou encantado com a beleza, com tudo que nós temos de estrutura, com a nossa agricultura que nós temos aqui. E às vezes a gente percebe que nós mesmos aqui não estamos valorizando isso, né? Então a gente precisa começar, assim como nós precisamos começar a olhar para os policiais como heróis, temos que olhar para os agricultores, para as pessoas que mantêm o nosso país como heróis também. Então a gente precisa de medidas que desde a educação básica comece no Brasil a ser valorizado aquilo que é certo. E aquilo que é errado seja desprezado, né? Hoje foi totalmente invertido isso. O errado parece que é o certo no Brasil e o certo parece que é o errado. Então, aquele que produz, que é o agricultor, que mantém o nosso país, foi criminalizado e isso precisa mudar completamente. Bom, vamos falar agora especificamente sobre esse evento. Explica pra gente quando vai ser, onde, como as pessoas fazem para participar do evento. Bom, a gente vai fazer um evento histórico, tá, pessoal? O evento de novembro, ele já foi histórico, foi o maior evento conservador do Rio Grande do Sul, tá? E entenda um conservador, Gil, aquela hora tu tinha falado para nós, para explicar detalhes para o ouvinte, né? Isso. Conservador, pessoal, é aquela pessoa que vê toda essa devastação e entende que por trás dos bens materiais existem outras riquezas que são muito mais importantes, que é a relação entre pessoas, é o amor, é a família, é Deus, é a nossa pátria. E que isso precisa ser preservado. Então, nesse dia, nós vamos fazer o evento conservador, no dia 2 de abril. Vai vir a Camaquã, meu convite, o Eduardo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, nosso querido professor Percival Pugina e tantos outros grandes nomes aqui para nós falarmos desde defesa da família, defesa dos valores cristãos. Vamos ter o Catani, como falei, para falar da defesa do agro. Então, vai ser um dia histórico. Nós fizemos esse evento já, a primeira edição dele em Cuiabá. A segunda edição dele, agora, há 2 finais de semana, participei, nós fizemos no Paraná, em Londrina. Foi um evento transmitido para 40 mil pessoas simultâneas. O presidente Jair Bolsonaro entrou ao vivo no evento. Então tem grande chance também do presidente Jair Bolsonaro entrar ao vivo e falar diretamente para Camaquã no evento. Além de, claro, nós temos o próprio Eduardo Bolsonaro aqui em Camaquã. Isso vai ser um fato histórico que vai marcar a nossa história. Eduardo Bolsonaro, que é o deputado mais votado da história do Brasil. Além, é claro, de ser filho do presidente Jair Bolsonaro. Então, já confirmada a participação do deputado federal Eduardo Bolsonaro e também do pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni. Perfeito, está confirmado. O Onyx abre o evento, então o credenciamento começa às 8 horas da manhã, às 9 horas é a abertura, e já com o pré-candidato ao governo do estado, Onyx Lorenzoni, nosso ministro, que fez um trabalho fantástico, e que não só fez um trabalho fantástico, mas é o homem mais leal ao presidente Jair Bolsonaro. Tem vídeos de 2002, 2003 do presidente Jair Bolsonaro e do Onyx juntos, brigando pelo nosso estado, brigando pelo nosso Brasil. E o Onyx Lorenzoni, que de lá para cá, esteve junto com o presidente Jair Bolsonaro em todos os momentos.
nas brigas, nas dificuldades, mas também nas vitórias. Então eles construíram uma amizade muito grande. Ele é, sem dúvidas, o homem mais leal ao presidente Jair Bolsonaro e, para mim, o mais importante, que é um homem temente a Deus. Bom, deixa eu te perguntar como as pessoas fazem para assistir a esse evento. A cobrança de ingresso, como é que funciona? Há uma inscrição, tá? Ela pode ser realizada pelo site MBC-RS. Essa inscrição tem até que dia pode ser feita? As vagas estão acabando, tá? Nós já estamos no último lote de inscrições. O site é MBC-RS, mbcrs.com.br. Então, corram lá, garantam essas participações. O Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo dizendo que estará em Camaquã, então acho que vai começar a circular hoje esse vídeo. E no momento que começar a circular, com certeza as vagas vão acabar. Lá no Paraná nós vendemos 1.200 ingressos em menos de 24 horas, quando o Eduardo divulgou. Então acredito que a gente vai acabar as vagas vão acabar em instantes. Então garanto as suas participações. Eu tenho certeza que vai ser um momento único, histórico, como eu disse, não só para Camaquã, não só para Costa Doce, mas para todo o nosso Rio Grande do Sul. É importante que as pessoas entendam que o local tem capacidade máxima, né? Então, por isso, há essa prévia organização por parte de vocês. Qual é o site mesmo para fazer a inscrição? mbcrs, tudo junto, .com.br. Tá certo. Queria agradecer a tua presença hoje aqui, Maurício Costa, que é do Movimento Brasil Conservador, pré-candidato a deputado pelo PL. Hoje, conversando conosco ali, a gente pôde perceber a interação das pessoas ali. Não deu para tempo, né, da gente ler todas as participações de quem está na live. Quero agradecer a todos, né, que estiveram interagindo conosco também ali através da nossa live. Inclusive, o Vitor Hugo Lindenau, ele acabou de colocar lá na live lá o link para as pessoas que quiserem garantir a participação. Gil, queria deixar um recado muito importante, não poderia sair daqui hoje sem isso. Hoje é aniversário da minha grande companheira, é aniversário da minha patroa, Gabriela Pires. Tá de aniversário, ela que é minha parceira em todos os momentos dessa vida, tá comigo aí pro que der e vier. Então hoje é o aniversário dela e espero que a gente possa passar o resto da vida juntos comemorando mais dias como esse. Maurício, grande abraço para você e boa sorte aí no evento do próximo final de semana. Muito obrigado, contem sempre conosco e até a próxima. Muito bem, estivemos conversando com Maurício Costa, que é do Movimento Brasil Conservador, também é pré-candidato a deputado pelo PL, falando aí sobre a sua visão de política, falando aí também sobre o evento que será realizado no próximo final de semana.